Muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descomunais Cast. Aqui é aquele espaço que a gente vai trocar ideia, vai trazer pessoas que viveram experiências e que elas querem compartilhar com vocês. Querem contar a história, como é que foi superar um desafio, alguma coisa. Então, nosso objetivo aqui, o nosso propósito é levar essas histórias para que vocês levem para a vida de vocês. Pense, poxa, e se eu estivesse passando por essa situação? Ou eu já passei por isso, e o que eu fiz? Como é que eu reagi? E as pessoas, nossos convidados, vão falar como eles fizeram, como foi a reação, qual foi a atitude, qual foi o comportamento. E agradecendo aqui novamente a The Bikes, que novamente nos recebe aqui no estúdio da The Bikes. E ao Quioscozeiro, nosso parceiraço também, valeu, obrigado por estarem com a gente nessa nossa iniciativa, nesse projeto bacana que a gente está adorando fazer. E não vamos perder mais tempo, né? Já vamos conversar aqui, já vou apresentar para vocês a Gabi. Na verdade, eu vou deixar ela se apresentar, beleza? Gabi, obrigado por ter vindo. Valeu mesmo. Eu que agradeço. E foi bem legal, assim, porque eu faço uma lista de pessoas que eu imagino que a gente vai conversar. Você estava na lista, só que do nada a gente se encontrou no supermercado esses dias. Aí pô, já vamos convidar agora, né? Já vamos aproveitar, não vamos perder a oportunidade. Obrigado por ter vindo e se apresenta pra galera. Quem é a Gabi? Perfeito, eu que agradeço o convite, foi uma surpresa muito grande, assim, desde que vocês começaram, eu falei, poxa, que trabalho bacana, e eu não esperava mesmo, então quando você me convidou, assim, foi uma grata surpresa, fiquei muito feliz. E me apresentando, né, eu sou a Gabi, moro aqui em Jundiaí, sou casada com o Ricardo, né, e aí tô aí num momento, aí numa fase de superação de desafios, né. Esse ano foi, né, foi intenso. E acho que, assim, tudo isso acho que começou muito até através de vocês, né? Sério? Assim, pelo Desk. Acho que minha participação no Desk foi uma grande conquista, assim. Caramba. E foi quando eu comecei a olhar um pouquinho mais para as minhas vontades, para o que eu queria de fato. E aí agora eu tô aí vindo nessa jornada aí. Jornada de desafio, superação e conquista, né? Exatamente. Isso que é legal. E assim, pouquíssimo tempo, né? Isso Sim. Que é muito interessante. Eu vou querer entender muito bem como é que foi esse processo, essa jornada. E aqui você atribui que, né? Foi rápido, Sim. Na minha visão. Aí você vai falar a sua visão também, que a gente de fora vê de um jeito, né? Quem tá vivendo lá é que sabe da conversa que é. Ainda tem muita coisa, mas assim, já foram várias conquistas, muita evolução, e acho que tá indo num processo bem bacana, mas ainda tem muita Legal, coisa. Muito bom. E me diz uma coisa, quando que você iniciou na atividade física? Foi na bicicleta? Já foi na natação? Qual foi o processo? É onde que você iniciou, que você sentiu, pô, atividade física, fazer um esporte é importante, me dá prazer, me dá resultados. Quando aconteceu isso? Tá. Vou falar um pouquinho lá atrás, porque aí eu vou conseguir explicar a diferença, até em questão quando a gente fala de maturidade e de mudança, né, de fases que a gente tem na vida. Sim. Eu comecei pequena, né, eu fiz vôlei, fiz handball e fiz natação, e a natação sempre foi o meu esporte favorito, o que eu gostava mesmo. Fiz mais ou menos uns 3 anos, competia, né, fazia... Treinava, competia aqui no Bolão, em Jundiaí, e aí parei, porque eu era jovem, eu tinha entre 10 e 11 anos mais ou menos, e aí tinha muita pressão, né, para competição. Era um caminho que era para virar atleta mesmo. Exatamente. Teoricamente, se você seguisse... Participava de regional, no campeonato regional, então tinha essa pressão, tinha essa cobrança. Certo. E eu era uma criança, queria brincar, falei, não dá. E aí falei para os meus pais que eu não queria mais. Parei, fiquei aí 20 anos mais ou menos fora. E aí, quando eu voltei para o esporte, foi através da bike. Entendi. Então, o Ricardo, que sempre gostou de esporte, sempre gostou de muita coisa radical, quando a gente casou, faz 6 anos que a gente tem de casado, ele começou a explorar aqui em Jundiaí, porque ele não é daqui, né? Comprou uma bike e começou a explorar a serra, tudo. E ele falava, vamos. E eu sempre encarei a bike como um lazer, né? Assim, um passeio, não como um esporte. Certo. Compramos a minha bicicleta e aí começamos, né? E era terrível. Era terrível. Eu ia com raiva, porque ia começar, tinha uma subida, eu não aguentava. E aí, como eu falei, era lazer pra mim, então eu associava um sofrimento, né? Não queria sofrer. Sim.
E aí a gente começou a mudar. Então ia andar de bike, aí tinha que ter uma recompensa. Aí ali no Sucos, Frutas Rondon, então tinha uma satisfação. Era uma troca no final, ali. era uma troca. Então foi mais ou menos aí. Isso foi que ano? Que a gente, em 2019. Mas aí eu andava assim, uma vez, aí ficava 4 meses sem andar. Foi em 2021, de fato mesmo, que eu comecei a andar com mais frequência. Ainda assim pouco, mas com uma frequência maior. E aí foi quando eu comecei a sentir um pouquinho de evolução, né? Tinha dificuldades, mas já passava por cima delas, né? Tinha subida, aí você conseguia subir ela depois, concluir sem empurrar. Sim. Aí comecei a pegar gosto, né? E aí foi virando a chavinha. Já não via mais a bicicleta tanto como um passeio, aí já via algo como realmente, poxa, um esporte é legal, vou ser esperado, consigo mais, né? E aí foi mais ou menos assim, em 21 que eu voltei. E foi em 21 também que eu falei, poxa, se eu tô assim na bike, por que não voltar pra natação? E aí foi quando eu também pensei em voltar pra natação. Aí foi uma ideia ainda, mas ainda não foi uma decisão. Exatamente. Tá, legal. E aí nesse momento que você estava pedalando e via evolução, veio aquela memória da criança que competia, que tinha aquela pressão, você conseguiu reacender essa chama já nesse início ou demorou um pouquinho mais para chegar nesse nível? Veio, e aí por isso também que era engraçado, porque o Ricardo ele sempre me incentivou muito e me impulsionava. Só que toda vez que ele falava assim pra mim, vai, né, e ele me chama de nega, ele vai, nega, você consegue. Eu associava ao meu treino de pressão. E aquela memória que não era legal lá de trás. E aí eu falava, eu não quero, né? Então assim, eu vim aqui pra passear, eu não vou fazer mais, eu não quero. Tinha um bloqueio aí, ó. Chegava no meio de uma subida, a perna começava a pegar um pouquinho, eu já descia da bike. Não quero mais. Aí ele, você consegue? Aí eu falava, não consigo, não vou. De raiva, eu não consigo. E era assim, e aí continuou. Então assim, a gente andava, mas ainda era na base de muito atrito, porque vinha essa lembrança de pressão pra mim. Onde mudou isso, e foi quando eu vi realmente o incentivo que eu tinha, o quanto ele apostava que eu conseguia mais, foi a primeira vez que eu consegui subir o K2. Entendi. E eu acho que ali foi uma virada de chave pra mim em vários sentidos, assim, porque ele sempre me falava, ao mesmo tempo que ele me incentivava a fazer, ele também colocava as condições, né? Ele falava assim, aqui eu acho que ainda não dá pra você fazer, né? Ainda é muita coisa. Te preservava de alguma forma, até pra não, né, falar, não vou querer mais porque tá difícil demais. Exatamente. E aí um dia ele falou assim, só que eu sempre fui uma pessoa que assim, se eu achasse que dava, eu fazia. Se eu achasse que não, não ia. E aí um belo dia, tava em casa, eu falei assim, vamos no K2? Você? Do nada, assim, eu falei, vamos no K2? Ele falou, Quê? Bateu a cabeça? E ele tava brincando comigo que o dia que eu subisse o K2 ele trocava minha bike, porque minha bike era pesada. Aí ferrou, né? Vamos mais pra frente, não vamos agora não. E esse era um outro ponto, porque assim, eu nunca fui aquela pessoa que se alguém fala assim, você não consegue, eu quis provar. Que isso não mexia com você, com seus brios, de falar, não, então eu vou agora. Vou provar, não. Era o contrário. Sempre era assim, se eu acreditar, eu vou. Enquanto pra mim... Não fazia diferença alguém te desafiar desse jeito. Não mexia em nada. Não motivava. Assim. E aí eu falei assim, vamos, né? Aí ele falou, tá bom, vamos. E aí a gente foi, saiu de casa, começou a andar ali pelo comercial, quando chegou, subiu o chinês ali, tava um final de tarde quente e um monte de, tipo, siriri, assim, vindo. E ele, você tá bem? Você quer voltar? Eu, não, tô bem, vamos. E aí, melhor voltar. Eu falei que ia te trocar a bicicleta se subisse, melhor a gente voltar. Não, ele falou. Aí eu falei, não, tá bom. E ele, eu tô aqui com você. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi. Quando entrou ali no Choquito, ele virou pra mim e falou assim, bem-vindo ao K2. Aí eu falei, agora vai ter que ir, né? Mas não era só subir, eu tinha que zerar de fato, né, o K2. Eu falei, não, vamos lá. E aí comecei aí, no meu tempo. Isso é uma coisa também que, conforme eu fui pedalando, eu sempre tive na cabeça. Não importa o tempo que eu levar pra subir, quando eu queria zerar alguma coisa. Né? Pode ser 10 minutos, 10 horas. E aí eu fui indo ali no meu tempo, só que eu fui cansando, né? Ainda mais porque eu tava muito devagar. E aí a respiração ficando ofegante. E aí ele do meu lado, sem falar nada, e eu pensando, não fala nada. E aí de repente ele falou assim, vai, tá quase. Aí eu peguei e falei pra ele, eu lembro que eu falei assim, pera, né? Aí ele, não, tá bom. Aí eu comecei a falar comigo mesmo, eu consigo.
eu consigo. E aí falando, quase sem respirar. E aí consegui. Até porque lá no Choquito, né, por que chama Choquito? Porque é um concretão mesmo, com bastante pedra, né, e parece um choquito. Lá já tá quase no final. Exato. Já tinha feito, sei lá, mais de 2/3 da subida. Tudo bem que ali é o trecho mais duro, isso aqui é na Serra do Japi, tá, pra quem não conhece, aqui em Jundiaí. Então, assim, tudo bem que ali é o trecho mais duro, mas já tinha subido muita coisa. Exatamente. Não vale a pena desistir ali. Não pode desistir. E aí eu falando ali comigo mesma, aí eu sei que de repente, tipo, a hora que, né, ficou retinho ali, ele pegou e falou assim, pode parar que terminou, né? Aí a hora que eu parei, aí na hora eu já chorei, assim, e aí eu olhei pra ele também já tava emocionado. E aí eu falei, poxa, eu consegui, tipo, eu me desafiei, eu acreditei que dava, tipo, eu não desisti, não foi aquela coisa de, ai, tá doendo, vou parar, Sim. Né? Porque era uma determinação. E aí, isso faz toda a diferença, né? Diferença. Nossa senhora, se você vai decidir a fazer o negócio, assim, tem que acontecer alguma coisa muito grave, muito forte para te fazer desistir. Exato. Ao passo que se você fala, eu vou ver, eu vou tentar, já vai com aquele negócio, aí deu aquela primeira queimada na perna, já dá vontade de parar, né? Já vai. É muito louco isso daí. E é uma coisa até que eu fiz um post esses dias sobre isso. A vontade é diferente da decisão. Perfeito. A decisão, de fato, é a atitude. Quando você decide, não vai parar. É isso aí. Né? Aí você se torna uma pessoa imparável. Foi isso. E aí, a partir daí, assim, eu falei, poxa, eu consigo, né? Dá pra fazer, é só, de fato, querer, Sim. Né? E aí eu lembro, né, puxando aí o gancho que eu falei do Desk, eu lembro que a gente via os seus vídeos e você falava, poxa, é o seu 100% nesse dia, nesse momento, é um pouquinho de cada vez. E aí, só que o Desk pra mim era uma coisa, tipo, né? Não sei porque que a gente criou essa imagem. É só os galácticos, só os tochas que faz. Então, só que aí nesse dia eu ainda falei, poxa, dá pra treinar que um dia a gente faz. E o Ricardo mesmo falou pra mim, ele falou, vamos treinar. E ele sempre quis fazer, né? Como eu falei, a bike ainda assim sempre foi uma coisa dele. Eu andava muito pela vontade dele, mesmo com essa questão do K2, ainda assim era uma coisa que pra mim ainda é tipo legal, mas ok, né? Não pra ficar toda semana, 2, 3 vezes, não era a pegada. Aí ganhei a bike, né? Ele me deu a bike. Compromisso é compromisso, exatamente, né? E aí a gente começou a andar, né, um pouquinho, isso era ainda, né, 2021, e aí a gente começou a andar um pouquinho mais. Em 2022 eu voltei pra natação, e aí eu comecei a mesclar bike e natação, mas a natação também era uma volta de tipo assim, vou fazer o que eu gosto, né, não fazia com esse intuito de superação, de performance. Nem de competição ainda. Nem de competição, nem de competição. Mas você ia pra piscina treinar. Exato. Então, assim, ia lá... Não tinha um objetivo, mas era um treinamento. Tinha uma sequência e tal. Tinha as aulas. E aí, ficava conciliando aí os dois, né? Então, poxa. Só que era engraçado. Porque na bike, a gente sempre andava no final de semana de manhã. E assim, pra mim, eu sempre fui terrível pra acordar de manhã. Gosto de dormir até tarde. Então, eu torcia pro pessoal cancelar o pedal. Tipo, quando era eu e o Ricardo, eu falava assim, Rick, dá pra cancelar? Mais tarde, né? E aí, na natação não. Na natação eu treinava de manhã, mas eu ficava muito brava quando cancelava, principalmente em época de frio, chuva, eu queria ir. E aí foi aí que eu comecei da temperatura, tudo você tava afim de ir. Tava afim. E eu comecei a perceber a diferença. Eu falei, olha, e não adianta, né? É o que é de cada um, né? É o que hoje eu falo para as pessoas. Às vezes, a gente pensa, quero fazer uma atividade física, preciso fazer. Todo mundo precisa. Mas acho que você encontrar a que você gosta é o que vai fazer você realmente falar, não é uma obrigação, né? Você sai dessa obrigação. Sim. E aí, comecei a fazer assim, e aí em 2023, né, o Ricardo falou, vamos fazer o Desk. E aí foi 2 viradas de chave, assim, ao mesmo... Na verdade, foi uma, tanto com a bike como com a natação. Ele falou, vamos fazer... Ele falou, eu vou fazer o Desk, na verdade. Ele falou assim, eu vou fazer o Desk. Ele tomou a decisão. Exato. E aí eu falei assim, vou fazer com você também. Aí ele falou assim, tá bom.
Só que eu sabia que ele ia querer fazer o 2.0. Eu falei, eu não vou aguentar fazer isso. Mas eu não vou falar pra ele fazer 1.4 porque eu vou frustrar ele. Porque às vezes no pedal eu já falava que eu travava ele. Pegava ali no Strava, quando ele ia comigo, acabava com os RP, não tinha nada. E eu lá ganhando um monte, né? Feliz e contente. E aí a gente fez o Desk, aí eu falei, faz o 2.0. Ele, mas vai fazer mesmo? Vai, vamos no 2.0. Tô decidida. Exatamente. E aí a gente fez o que ajudou muito. O fato de eu nadar me ajudou, o condicionamento, porque eu não estava treinando a bike para fazer o Desk. A gente só fazia as Só era o único pedal do mês, né? E era o último dia, o último final de semana, tem que fazer, vamos lá. E só que aí eu conseguia completar. Né? Então eu falei assim, poxa, olha só, né? E sempre com esse pensamento de eu consigo, eu vou, tá dificuldade de subida, olha pra roda, dá um jeito, Sim. pensa engana o cérebro. Exatamente, porque eu falo, o nosso corpo, assim, o físico, ele é muito importante, mas a nossa cabeça é o que sabota. Exatamente. Tem dias, às vezes, que você fala assim, eu acho que assim, se você, antes de sair de casa, se você já sair pensando, vai ser ruim, vai ser isso, vai acontecer. Garantido que vai ser ruim. Garantido. Vai ser o pior dia da sua vida, porque você já decidiu antes. Exatamente. Aí, assim, entrou uma formiguinha na frente. Formiga que entra na frente me atrapalha. Isso. Que você vai sair, um monte de coisa que acontece. Então, é bem isso. E aí, a gente foi fazendo, eu falei, não, vou. E aí, eu acho que eu tinha isso na cabeça. Eu quero fazer, vamos ver como vai ser. E aí, pra mim, teve a primeira, a segunda, eu falei, não, tá tranquilo, né? Vai ser de boa. Até, eu não me recordo agora qual foi das etapas que teve preparatória, que eu falei, não. Aí o Ricardo falou pra mim, agora você viu o que vai ser o Desk. Aí eu falei, ai meu Deus, agora ferrou. E vambora, eu nunca tinha feito 100 km. O primeiro 100 km que eu fiz foi na penúltima etapa antes da Rainha, e depois o Desk em si. Mas uma coisa que eu sempre tive foi a resistência. Então, assim, né, como eu falei, eu sempre, não importava o tempo que eu ia levar, mas eu ia do começo ao fim, eu não chegava quebrada, Sim. né? E eu falo que acho que é uma sorte que eu tive, porque eu não sei qual é a sensação de quebrar num pedal, assim, mas eu demorava. Sim. E aí Mas é por isso, né? Porque você preservava o corpo para chegar bem no final. Exatamente. Isso faz diferença. Porque é isso, porque muita gente quebra porque queima a largada. Uhum. E vai num ritmo muito mais intenso do que está habituado, do que o corpo está preparado. Aí não faz ingestão de carboidrato e não faz a hidratação corretamente. Aí tudo vai juntar para você não conseguir concluir ou para chegar se arrastando, né? Exato. Isso é uma dica importante, gente. Tem que tomar muito cuidado com a alimentação e hidratação no intra, justamente nos pedais mais longos. Quando é mais curto, é que ok, né? A gente consegue sustentar por um tempo. Mas 3, 4, 5 horas pedalando, tem que tomar bastante cuidado. Aí Tem gente que é alienígena, não leva nada e tá tudo certo também. E vai embora. Mas a maioria das pessoas normais, como a gente, precisa fazer tem que ter um cuidado com isso. Tem. E aí chegamos no Desk, eu lembro que a gente falou assim, a gente não quer chegar à noite depois que todo mundo, se a gente sair com todo mundo, a gente vai chegar. E aí a gente saiu 4 horas da manhã, o pessoal ia sair às 6 e a gente saiu às 4. E fizemos aí, em movimento foram 10 horas, e ao todo com as paradas aí deu quase 12 horas, mas fizemos aí os 113, e aí ali eu falei assim, poxa, eu consigo qualquer coisa. Sim. Que você se propuser a fazer. Exato. E aí, quando chegou a chegada, assim, lá, foi uma coisa de outro mundo também, porque aí a galera, né, o apoio, tipo, todo mundo que chegava, a galera batia palma, vocês lá já recebendo a gente. Eu falei, poxa, olha isso, cara, olha quanta gente que incentiva e que vibra com a conquista. E aí, como, né, você falou antes da gente começar, cada um tem uma história, né, então, assim, quanta gente saiu ali na bike, mas cada um teve uma dificuldade. Cada um teve uma experiência, cada um curtiu de uma maneira, né? A paisagem que a gente viu foi diferente a sensação para cada um. Exato. Tem gente que não viu nada, que só olhou para a roda e tá tudo bem também. Exatamente. Tomei um tombo lá também. Fui decidir voltar para pegar ali parada, para pegar a banana no ponto de apoio. Na hora que eu virei, não consegui desculpar, mas tá tudo certo. E aí foi muito gostoso, assim. E aí quando chegou lá, eu falei, poxa, que bacana, né? Quero mais disso, quero mais dessa sensação.
E não é a sensação, tipo, do reconhecimento, de tá, é a sensação de você falar, eu consigo. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E é algo, né, assim, eu trabalho na área de recursos humanos, estudei RH, psicologia, eu sempre tive muito esse olhar para as pessoas, né? Eu lembro que quando eu quis trabalhar em empresa, eu falava, eu não quero que as pessoas se sintam só mais uma. E hoje eu relaciono muito isso com o esporte. Que legal. Tipo, não é porque tem muita gente que nada, muita gente que anda de bike, que corre, que Sim. Independente do esporte, cada um é um, não é só mais um ali, né? E você conseguir, de alguma forma, ser instrumento e fazer com que, né, ser uma pontinha ali para que essa pessoa tome essa consciência, eu acho que é muito importante, porque tá intrínseco em cada um, Sim. Só que a gente não toma consciência, né? Precisa acontecer alguma coisa para essa tomada, né? Então, por isso que eu falo que o Desk foi a primeira viradinha de chave, assim, eu consigo fazer. Que legal, né? Fico feliz. e teve, né, assim, muitos incentivos, né? Como eu falei, o Ricardo sempre foi o meu maior incentivador, mas era difícil eu enxergar esse incentivo dele, porque vinha muito dessa questão da cobrança. A cobrança parecia que não era positivo, né? E era negativo pela sua memória, né? Exato. Isso que é legal, assim, a memória que a gente tem, a gente fica no inconsciente, no subconsciente ali, faz a gente tomar as ações automaticamente. A gente nem percebe, nem sabe por que você está reagindo daquela forma, mas é porque está acessando uma memória super antiga, que está muito enraigada, né? E que essa reação sai no automático. Então, se eu ouvir o negócio, não quero mais. Né? Eu falava, você é meu marido, você não é meu treinador. assim, e foi muito legal. E hoje, né, eu sempre falo, ele é o maior torcedor e incentivador assim, que eu tenho e que me apoia, e é o que ele sempre fala pra mim, Gabi. E era engraçado, porque eu falava que ele me subestimava. E ele falava assim, eu era a pessoa que mais acreditava em você mais que você mesma. E hoje eu consigo ver isso, né? Mas precisou que eu virasse a chave. Então, acho que isso entra muito também nessa questão da motivação, né? Ela tá dentro das pessoas. Com certeza. E às vezes o outro, ele pode ser um gatilho para que essa pessoa ative essa motivação. E é difícil, às vezes, com quem tá de fora, às vezes entender, poxa, mas eu fiz um negócio achando que ia motivar e desmotivou. Exato. Mas minha intenção era boa, minha intenção é positiva, né? Então, conseguir também entender que às vezes é melhor não falar nada, né? Ou dessa forma não funciona, vou tentar de outra forma, mas é difícil, e aí é difícil para os dois lados. Né? Exato, porque cada um tem a história, né? Sim. E você não sabe a história do outro. E aí foi isso, aí, né, continuei na natação, e aí também, o Desk foi em setembro. Isso. Quando foi em julho de 23 também, teve uma competição de natação. E aí eu fui competir, o estilo que eu mais gosto é o borboleta. E aí eu fiz borboleta e fiz costas, né? E aí no borboleta eu consegui peguei segundo lugar, no costas não peguei, mas aí virou também a chave. Aí foi a virada de chave de competição. Então o Desk foi a virada de chave de capacidade mesmo, de eu consigo. E ali na natação foi, eu quero isso, eu quero sentir essa adrenalina de ganhar e de vamos. Desbloqueou a criança lá, traumatizada com o treinador, uma cobrança e tal, agora numa outra maturidade, que acho que você vai falar isso daqui a pouco, você já comentou no início, e aí destrava. Destravou, e eu falei, é isso que eu quero, né? Quero mais, quero ir pra cima. E aí já veio outras coisas, né, também, questões de alimentação, de estilo de vida. Então, assim, eu dormia à tarde, né, me alimentava, comida pra mim era lanche, pizza. E aí, quando eu vi a minha foto no pódio, eu falei, gente, olha o tamanho que eu tô. Eu falei, não, pode parar, vou emagrecer. Mas aí comecei a fazer tudo por conta, né, assim, eu vou diminuir a comida, que aí a primeira coisa que a gente fez para emagrecer, diminuir a comida. E não. E aí eu fui, só que assim, onde eu tava nadando, embora tenha ali a aula, o treino não para adulto, ainda assim no bolão, mas para adulto não é voltado para performance, né? Tem muita gente que entra lá para aprender a nadar, é mais para realmente você manter essa questão da atividade física. E aí foi onde eu comecei a nadar no Uni Anchieta. Lá tem uma equipe que é de águas abertas, só que eu morria de medo demais. Olha que engraçado, eu nadava, gostava de natação, mas no mar eu tinha muito medo. Eu entrava com água assim na cintura. Sério? E tinha mesmo muito sabendo medo, nadar. Mesmo sabendo nadar. E aí
fui, né, pro Anchieta, porque lá tinha essa questão da performance e comecei. E aí, para ter performance, tem pressão, tem treinador pegando no pé. Sim. Só que hoje, com a cabeça que eu tenho, e aí eu acho que não só a cabeça da maturidade, mas sim a decisão do que eu quero conseguir, de onde eu quero chegar, essa Enquanto pressão... você quer se dedicar também, né? Só, eu tenho esse tempo para me dedicar. Então, Exato. muda tudo. Quando criança, você tinha outras Queria intenções. brincar, todo mundo brincando e eu tendo que nadar. Treinar, poxa, realmente é difícil, né? E aí hoje, assim, hoje se eu não tenho pressão, é como se eu ficasse na zona de conforto. Não funciona. Então eu preciso ouvir, tipo, vai, faz mais, sabe? E aí a gente começou, sofria, tipo, chegava lá a turma nadando e eu chegava em última. Só que aí ainda assim eu não tinha, né, essa questão da competitividade ali, nesse sentido de, eu tenho que ser... A minha luta e a minha superação sempre foi comigo mesmo, né? Eu acho que isso é bom. Com certeza. Também, e deve ser, né? Então, se você tá fazendo o seu melhor e o outro tá fazendo melhor ainda, ok, fazer o quê? Exato. Vou treinar mais, né, para poder ser melhor do que eu sou hoje. E aí, se naquele dia que você tá melhor, o melhor de todo mundo, aí dá certo. Aí vai, né? E foi muito legal isso, porque eu fui evoluindo, fui me aproximando, aí fui mudando de raia, né? E aí começou a vir o primeiro convite para nadar em águas abertas. Não, vamos nadar, e eu tenho medo. Então, assim, em julho eu tive a prova, né? Na verdade, falei besteira. Em maio foi a prova no bolão. Em junho eu comecei a nadar nessa equipe. Em setembro a gente teve o desk. E aí, em outubro de 23, eu não consegui fugir, né? Eu falei assim, vamos para essa prova. Mas também foi um processo. Porque, assim, eu não... Até hoje eu não consegui identificar o que me bloqueou na questão do mar, o porquê que eu tinha medo. Eu ainda não consegui identificar. Com trauma, você não tem recordação de nada. Não. Eu tive uma experiência uma vez na praia, mas assim, eu não me afoguei, né? Eu tive uma experiência que, assim, a correnteza, ela me levou sem eu perceber. Sim. Mas eu não me afoguei, eu consegui chegar do outro lado, né? E depois disso eu ia pra praia, tudo, então assim, eu não sei. Eu sei que, assim, o barulho me dava muito medo. Então, assim, cachoeira, eu vou. Mas o barulho me deixa um pouquinho angustiada, assim. E aí você vai na praia, onda, barulho, você associa. Mas vamos lá. Só que eu fiz um processo para ir fazer a prova, né? E acho que é um pouco da maneira que eu levo a vida também. Que toda evolução, ela é um processo. Antes disso, eu fui nadar numa represa, ali fazer um simulado. E aí tinha acompanhamento e tudo mais, fui e nadei. Opa, consegui. E aí um outro ponto, né, o apoio das pessoas, né. Então tinha uma pessoa da minha equipe, que ele falou assim, vamos Gabi, eu vou do seu lado. Eu falei, tá bom. E aí uma hora eu meio que fui dar uma procurada, eu acho que ele já percebeu. Tô aqui. Não fui embora não. Tô aqui, eu falei, vamos embora. E aí fui, também foi uma baita emoção, assim, sair da água, já chorei, assim, olhei pro Ricardo, já chorei. E aí eu falei, bom, mas a prova é no mar, e agora? Aí tem uma escola também que eles fazem uma vez por mês um treino no Guarujá. Aí eu fui lá também, fiz com eles e aí fiz esse treino. É normal as pessoas terem esse medo de nadar no mar? É uma coisa comum de chegar? Tem bastante gente que nada hoje, assim, que fala, não, eu não tenho coragem, né, e aí diversas percepções, tamanho de mar levar, eu mesma, eu morria de medo da correnteza, eu falei, gente, eu vou estar nadando, sei lá quanto profundidade o mar vai me levar. Era pra chegar lá, eu tô do outro lado. E o pessoal falava, não, também, porque eu imaginava que ia ser tipo um redemoinho. Aí o pessoal falava, não, o mar não vai te arrastar, você vai conseguir perceber. Eu falava, não vou, né? Então, cada um tem uma percepção, mas sim, tem bastante gente que tem esse receio. Também tem os outros lados que assim, a pessoa vai e não sabe nem que tá, vou nadar no mar, não tá nem vendo o que tá acontecendo. E aí, fiz esse treino, uso óculos, então, para você nadar no mar, geralmente tem um circuito que eles fazem com boias e você contorna essas boias. Só que essas boias ficam longe. Como é que você enxerga a boia? Miopia também? Com miopia também. Então, somos dois. Dá pra enxergar de longe, não. Dá, fica um negocinho pequenininho. Aí, uma amiga minha falou assim, Gabi, eu nado de lente. Aí eu falei, tem que nadar de lente. Perde? Mas você põe um óculos. Você põe um óculos, porque pra treinar eu não nado de lente. Aí eu falei, bom, pra prova, vale acho a que pena, né? vamos fazer. Sim. E aí, em outubro eu fui e fiz a prova em Ilhabela.
2 quilômetros, porque aí geralmente nesse circuito que eu faço são 3 distâncias. A curta que eles chamam, que é 750 metros, mais ou menos. É o X-Terra? Não. É uma prova que eles chamam de maratona aquática. Ah. E aí eles têm 750, 2 quilômetros e 4 quilômetros. Fazendo um comparativo, você falou do X-Terra, eu vim com essa camiseta, porque essa camiseta tem uma frase que também eu falo que é o lema de vida, que ela fala assim, não pense que não tem desafio só porque a água está calma. E eu acho que isso a gente leva para tudo na vida. Pode parecer que tá tranquilo. Parece que tá num mar de calmaria, mas embaixo da água... Mas tem desafio. Tem. Boa. Então, para mim foi muito... Quando eu vi a mensagem na camiseta, eu falei, gente, isso é pra vida, é pra tudo. E aí, fiz a de 2 km, porque eu falei, eu queria fazer a mais curta, por ser a primeira experiência. O meu treinador não deixou. Ele falou, você não treina pra nadar curta? Tá bom. Falei, então eu vou na média, pelo menos. Ele, tá bom. E aí fui, com medo. E aí, quando deu a largada lá, falei... O Ricardo falou pra mim assim, só nada. Falei, tá bom, vamos lá, só vou nadar. Mas aí o que acontece? Na largada tem uma cornetada assim que eles dão. E quando deu a cornetada, acabou, eu não vi mais nada. Eu só literalmente nadei. Entrei, nadei, contornei as boias, saí. Aí quando eu saí da água feliz, tipo, sobrevivi, né? E diferente do que teve no desk, que você chega e tá todo mundo te aplaudindo, é cada um por si ali, né? Graças a Deus tinha o Ricardo ali comigo, que ele vai em todas as provas que dá, assim. E aí, saí da água, só que eu não sabia, né? Era a primeira prova, tem uma TV que já sai a sua classificação. Na hora. Só que eu não sabia, não vi lá, quando foi, fiquei esperando. E aí eu peguei 3º lugar, Caramba. Na minha categoria, na primeira prova. Falei, opa, né? Gostei, como tinha essa questão da competição, de ganhar. Falei, acho que... Baita um incentivo pra colocar mais energia, né? Exato. Falei, gostei. Tipo, sobrevivi, não era tão ruim quanto eu pensava. E a sensação durante... Tranquilo. Tanto que, assim, foi muito engraçado. Teve uma hora que eu tava ali no meio, assim, a gente fez um quadrado, né? Então eu fiz aqui, quando eu tava fazendo essa reta maior... Eu senti o balanço da onda, assim, era engraçado porque eu dava abraçada e parecia que ia engolir água, mas eu acho que eu consegui encaixar. E aí quando o pessoal da minha equipe saiu, eles falaram, gente, você viu como o mar tava mexido ali no meio? Eu tava engolindo água. Aí eu falei, pra mim tava mexido, pra mim tava divertido. Aí eu falei, eu acho que eu dei muita sorte, né? Eu sou muito sem noção, assim. Porque eu falei, gente, eu adorei aquela parte. E eu acho que isso faz diferença também, né? O que o pessoal fala, a maneira como você navega. E aí, quando eu vi depois na marcação do relógio, uma das coisas que eu acho que eu tenho ali que me favorece, eu consigo fazer uma boa navegação. Então, eu vou numa linha reta. Isso não perde energia muito, com desvios, né? Isso ajuda muito, assim. E aí, saí bem, mas eu falo que, assim, eu não consegui pensar em nada. A única hora que eu dei uma risada foi nessa hora que eu vi as ondas. Eu falei, nossa, consegui encaixar. E de fato, da primeira para agora, já foram 9 provas. E é realmente assim, tipo, eu não penso em nada. Às vezes até chegar a primeira boia é uma conversa ali com a cabeça, porque ainda assim tem medo, né? Nenhuma prova é diferente. Aliás, nenhuma prova é igual. Não, mesmo que seja no mesmo lugar, a mesma distância. Não vai. E eu fico com essa ansiedade, né? Eu superei, eu falo que eu superei o medo ali que eu tinha a trava que eu tinha do mar. Sim. Mas ainda assim, eu falo que ainda tenho muito respeito. E quando eu vejo o mar um pouquinho mais mexido, me dá realmente medo, assim, me dá uma insegurança. Então eu falo que antes da largada ali, eu converso mesmo com o mar. Eu falo assim, me ajuda, não apronta nada comigo. Você poderia dizer que, por exemplo, o medo ainda existe, né? Só que a coragem já está maior que o medo. Sim. E a tendência é que, né? A coragem vai aumentando e o medo vai diminuindo. Porque assim, não existe coragem sem medo. Exato. Né? Pra que você precisa ter coragem se você não tem medo? Que nem você falou, a pessoa nunca nadou no mar, foi lá, nadou e fez tudo. Não precisava de coragem para isso. Exato. Porque ela não tinha nenhum medo. Então a coragem só vem se existe o medo. E aí quando a gente vai aumentando essa coragem com a intimidade, né, você vai tendo mais as atividades no mar, que é o caso aqui, você vai gerando mais confiança para aumentar a coragem e o medo vai diminuindo. Exato, vai se conhecendo mais,
vai entendendo. Então, assim, hoje eu consigo entender, poxa, eu tô nervosa porque, né? E eu falo que o autoconhecimento, ele é fundamental para você conseguir administrar e chegar no equilíbrio. E a minha segunda prova foi engraçado, né? Porque você falou da sensação de estar lá nadando. E aí eu saí bem, sobrevivi, cheguei, peguei terceiro lugar, saí me achando. Opa, agora eu vou fazer um monte de prova. No próximo é no mínimo segundo lugar. E aí em dezembro teve uma prova que não era desse circuito que a gente participa, então só fui eu da minha equipe. Falei, não vou. Era uma praia que tinha ali em Bertioga, em Bora Bora, e eu tinha ido para um casamento que era próximo. Uniu o útil ao agradável. Não, vamos, né? Fui me achando. Só que aí lá a prova era de 1 quilômetro. Eu ainda falei assim, 1 quilômetro, eu vou tirar de letra, né? Nadei 2. Vamos lá. Aí fui. Só que quando começou a prova, o tempo virou. O tempo já estava fechando um pouquinho antes de começar a prova. E aí a gente foi, deu a largada, o mar já começou a mexer. E aí isso é uma coisa assim, eu não percebi. Na verdade, a maioria das pessoas que estavam nadando, quando a gente contornou a primeira boia e foi para a segunda, ali eram 3 boias, você fazia um triângulo. Quando a gente foi para a segunda, que era mais longe, a boia deslocou por conta do mar. Do vento. E aí, a gente tava nadando atrás da boia, até chegar a boia, e a boia indo embora. A boia, 10 quilômetros. Até que chegou, né? Sempre fica o pessoal da fiscalização, com caiaque ou com stand-up, para ver como que o pessoal tá. Chegou um barco ali e falou assim, volta, porque a boia saiu do lugar. E aí eu falei assim, tá bom, vou voltar. Okay. A hora que eu virei, eu falei que eu me senti no Titanic, assim, ó. Eu só vi a cabeça das pessoas, cada um num canto do mar, e geralmente o pessoal anda numa linha, nada numa linha. E eu não vi a praia. Aí eu falei, e agora? Pra onde que eu vou? Não tinha nenhuma referência, tipo, é pra lá? Nada. Eu sabia que eu vim dali, eu falei, eu vou ter que voltar. Tá. E aí, falei, bom, vamos embora. Só que eu não me desesperei, né? Eu só fui, voltei, porque aí eu falava assim, enquanto tem gente no mar, tá tudo bem, eu só não posso estar sozinha. É verdade. E aí fui voltando, fui nadando, e não tinha me dado conta já se eu tinha nadado mais ou menos, porque afinal eu tava bem. E aí acho que volta de novo essa questão da resistência, né? E aí fui nadando, até que uma hora eu enxerguei a praia, falei, opa, beleza. E nada, e a praia no mesmo lugar e ele não aproximava. Você indo, a praia indo também. Aí eu falei, acho que eu tô nadando contra e não tô saindo do lugar. Aí eu coloquei mais força e cheguei. Resumo, nadei quase 2 quilômetros. Caramba! Que era pra ter nadado 1. E aí essa prova, quando você chega na areia, você tem que correr até o pórtico pra marcar o seu tempo. A hora que eu levantei pra correr na areia, o Ricardo tava lá e ele, vai nega, vai. Quem disse que eu conseguia correr? Corpo, porque aí tava fraca, né? Sim. E tentando, assim, sofrendo. Ai, meu Deus, corre. E tentando mandar a cabeça. O cérebro falava, corre, e o corpo não respondia. Consegui chegar lá. Mas aí, eu acho que foi bom, assim. Eu falo que foi a segunda prova, mas ela fez voltar um pouquinho pro eixo. Porque eu saí da primeira. Nossa, uau, consigo tudo. Aí veio assim, não. Presta tem atenção, muita coisa que você aprender. Não é assim, não. Exatamente. Então, falei, opa. E aí eu vi que realmente tinha que ter muita experiência. Eu falo que às vezes ali, eu acho que a minha ignorância, ela me ajudou. Porque eu acho que se eu soubesse, ajudou e não, né? Acho que se eu tivesse mais experiência, eu já teria me dado conta que eu tava nadando mais antes. Tá. E já ia ter falado de repente, pessoal, não tem que voltar. Sim. Eu tava com o relógio marcado, eu não olhei pro relógio. 600, 700, eu não tô voltando ainda. Então, eu não percebi isso. Mas onde eu acho que me ajudou, eu não me desesperei. Sim. Porque, só voltar. Né? Mas... se era a segunda prova e eu vi que aconteceu isso, eu acho que a tendência, se alguém me falasse assim, você já tá nadando mais, eu ia falar, não vou aguentar, vai dar ruim. Ou se de repente acontecesse alguma coisa que a maioria das pessoas percebessem, voltassem antes, e ficasse meio sozinha, né? Também com uma situação diferente. Isso é o se, né? A gente nunca vai saber. O que poderia ter acontecido. Mas ajudou. E aí hoje eu vou nessa, assim, aí eu tenho a evolução, e aí partiu de uma decisão, né, de fato, tipo, é isso que eu quero, é o esporte que, né, como eu falei, desde pequena é o que eu sempre gostei, é o que eu decidi, né, voltar a fazer, e aí teve muito esse olhar de performance, de resultado, do que eu quero pra mim, então, e aí tudo assim, metas pequenas, né, então, poxa, agora eu fui ali, consegui enfrentar o mar, e agora eu quero começar a ganhar.
né? Nos treinos, poxa, eu fazia um tempo, aí vai evoluindo o tempo. E para você baixar um segundo, Putz. é um sacrifício imenso Sim. que você faz. Quando você começa, para baixar 1 minuto é fácil, né? Mas quando você melhora a performance, para baixar segundo, é terrível. milésimo de segundo. Então a gente prova rápida, né? Que a gente vê agora começando as Olimpíadas, né? 100 metros rasos. Milésimo de segundo. A abraçada errada perde a medalha de ouro. Essa semana mesmo, foi ontem. Eu fui fazer um treino, a gente tinha 20 tiros de 50 metros. E eu não conseguia, você tinha que manter a mesma constância. E eu não conseguia manter, tipo, cada hora eu fazia um tempo. E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo errado? E aí comecei aí cabeça, né, já desvia, fala, o que é? E eu tava focando, porque como a ideia era manter a constância do tempo, eu fiquei assim, é o tempo, eu tenho que ser rápida. Só que eu esqueci da técnica. Sim. E aí eu comecei a patinar na piscina. Até que uma hora meu técnico virou pra mim e falou assim, Gabi, desliza. Aí eu falei, opa, eu tô esquecendo a técnica. Aí voltei. Eu ainda assim fiz um tempo alto, porque eu já tinha me desgastado, já tava cansada. Mas eu consegui manter a constância dos tempos. Restante. Exato. Então, tem muito disso. E aí eu comecei a fazer acompanhamento nutricional, né? Aí comecei a levar a sério mesmo, né? E foi uma decisão. E foi muito bacana, porque eu acho que entra nessa questão que eu falei, de olhar pra mim e do que eu consigo. Porque cada coisinha pequena que eu evoluo, eu falo, poxa, eu consigo mais. Sim. E aí dá mais vontade de você fazer, né? Então Ótimo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, né? Treinou lá criança, voltou a treinar agora. Quando você voltou a treinar, estava num cenário que não era de atletas e tal. E aí você foi para um cenário de atletas, já uma equipe de competição. O quanto estar num ambiente desse faz a diferença para você crescer, para você evoluir? Faz muita diferença, principalmente porque eu falo que é todo mundo com a mesma vibração, com o mesmo objetivo, né? Então, e aí eu acho que entra, né, como eu falei, de você não ter competitividade com o outro, mas você começa a criar referências de pessoas que inspiram. Né? Então, isso faz a diferença, porque, querendo ou não, às vezes você quer algo ali, mas se a maioria das pessoas tá ali, não leva o treino a sério, fica conversando, você vai entrar ali naquela... A tendência é, a não ser que passe um tempo. Hoje, né, por exemplo, eu acredito que eu estou num momento em que, às vezes, né, como eu falei, eu treino hoje em 2 lugares, né? Essa equipe continua treinando no bolão. No bolão é mais tranquilo, mas hoje, quando eu chego no bolão, meu comportamento é o mesmo de quando eu tô lá. Por conta da sua mentalidade. Exato. Tanto que, percebendo isso, o meu professor do bolão, ele até adaptou o treino pra mim. Então, assim, eu faço o mesmo treino, mas, por exemplo, quando ele vai dar um tiro, o tempo de descanso do pessoal é maior do que o meu tempo, para que eu consiga manter. Mas foi a minha cabeça que mudou. Então, assim, estar num ambiente que todo mundo tá ali, atleta, focado na competição, ajuda muito você nessa questão de referência, né? De estar na mesma energia, na mesma frequência, exato. Né? E você, nesse cenário que você tá no bolão, com um treinamento diferente, ninguém se animou? Você não arrebanhou ninguém? É engraçado, porque eu falo assim, como que as pessoas são diferentes, né? Tem bastante gente que influencia assim, então, por exemplo, nadar na mesma raia, eu falo que isso é muito bacana, e aí eu acabo puxando outras pessoas que nadam comigo na mesma raia, eu falo, vai, consegue, né? E as pessoas acabam trazendo isso pra mim, poxa, Gabi, ó, você me puxou e realmente eu consigo, você vê que dá. E aí tem outras pessoas que brincam, né? Que falam assim, ai, Gabi, ó, nada por mim aí hoje também. Então, beleza. Tá tudo certo, né? Então tem muito disso, né? Não só no ambiente de nadar no bolão, mas no círculo mesmo de amigos, quando eu falo. Então tem gente que fala, poxa, como é que é? Quero fazer também, o que você faz? Como que você pensa? Como que você não desistiu? E tem aqueles que falam assim, isso aí não é pra mim não, fica aí, né? No bolão, às vezes tem gente que fala pra mim, quanto que você nadou hoje? Aí eu falo, nadei tanto. Aí eu falo assim, então eu devo ter nadado, tipo, uns 10 vezes menos, sabe? E tá tudo bem pra eles, assim, fica essa brincadeira. Porque também tem, né, a parte mental que não tá nessa pegada, não tá nessa disposição, ok, mas a qualquer momento pode dar né? Nossa, será que eu vou tentar agora?
E de repente de ver alguém, você, né, com certeza, né, você está compartilhando suas coisas nas redes sociais, você tem, talvez ninguém tenha falado, mas acredito que alguém já tenha falado e tal, mas com certeza você está levando essa mensagem para pessoas que estão, poxa, eu vou também, eu vou querer isso daí, quero viver esse negócio. Sim, né? eu acho que isso é a principal. Acho que por mais que ainda as pessoas não quiseram ir para esse lado de competição e tudo mais, mas eu acho que eu influenciei de alguma forma, e muito no bolão também, as pessoas, principalmente eu acho que na questão da disciplina, né? Todo mundo quando vem falar alguma coisa para mim fala, poxa, Gabi, a sua disciplina, ou vem me perguntar, né? Então tem pessoas do bolão que falam assim, como é que você faz isso? Como que você nada isso? O que você come? Porque na hora que eu vou treinar eu me sinto fraca, né? Então eles vão me perguntando. E aí tem um outro ponto também, esse ano mesmo, em maio, no bolão teve um dia do desafio. Na verdade foi uma coisa que teve em Jundiaí, então todos os centros esportivos tiveram. E foi um desafio que eu me propus, né? Porque você podia nadar até 3 horas, e a ideia era nadar o máximo que você conseguisse, e depois eles iam somar quanto que nadou, tinha as equipes, né? E aí eu peguei e falei assim, o pessoal que nada, e aí entra um pouco do que você falou, do que interfere, né, você nadar com o pessoal que é atleta. Tem um pessoal que nada comigo que é muito forte, assim, né? E eles nadaram uma vez, eles fizeram 100 tiros de 100 metros. 100 dá 10 mil. Caraca. E aí eu falei assim, um dia eu vou querer fazer isso. Mas eu sabia que eu ainda não ia conseguir, né? Só que ao mesmo tempo eu falei assim, tá, ainda não vou conseguir, por quê? Né? E aí me remeteu muito assim, eu não quero fazer esses 100 tiros no mesmo tempo que eles, mas eu quero fazer. Os 100 tiros. E aí perguntei pro meu treinador no Anchieta, eu falei, viu, vai ter o desafio, você acha que eu consigo nadar pelo menos 8,5? Aí ele falou, consegue. Aí ele me sugeriu, ele falou, por que você não faz os tiros? Ele falou, porque querendo ou não, você vai tentar manter uma constância. Sim. E tem ali um tempinho de descanso. Aí ele falou, ó, tenta fazer cada 100 metros para 2 minutos. Eu falei, tá bom, vou fazer. E fui, né? Vamos lá. E nadei às 3 horas. E consegui fazer os 100 tiros de 100 nas 3 horas. E aí, de todo mundo que nada lá, que são mais de 300 alunos, eu fui a que mais nadou. Caramba! Só que assim, né, de novo, o meu pensamento era, eu quero me superar, né? O resultado você vai ver no final, não importa, não é o mais importante. Exato. E aí foi muito legal, porque assim, depois que eu consegui, as pessoas começaram a comentar, porque aí foi divulgado, e aí foi legal a reação das pessoas, e isso que eu acho que é uma coisa muito bacana que tem no esporte em si. Sim. Muita gente quis me conhecer e falou assim, quem é a menina que fez os 10 mil? Essa louca aí, essa doida que nadou 10 quilômetros na piscina. E assim, era de tudo que era idade, era mais jovem, teve senhor de idade que uma vez eu fui e ele falou, poxa, eu queria te dar os parabéns, porque não é fácil. Então isso foi muito legal. E o que eu acho que isso, de certa forma, gerou neles? Aquela questão de assim, a gente pode mais, sim, a gente pode fazer, né? E se alguém fez, eu posso fazer também. Exato. Então, todo mundo falou, deu parabéns, falou assim, poxa, é muito difícil, mas o ano que vem eu quero fazer mais. Então, eu acho que, sem querer, eu passei uma mensagem que todos eles, né, quem veio falar comigo, vão querer se superar no desafio do, sim, ano que vem. Então, eu acho que foi muito bacana. E também foi por isso que me veio a questão da página. Porque, como as pessoas me procuravam, assim, eu falei assim, poxa, tem gente que fala e tem gente que não vai falar. Exatamente. Então, mas se tem algum grupo que tem dúvida, certamente é dúvida de muito mais gente. Né? Exato. E às vezes você dividir, porque querendo ou não, né, o ser humano ele tem muito essa questão de querer ser aceito, de não querer expor suas vulnerabilidades. E aí quando você tem ali alguém que tá colocando, porque eu coloco o que eu consigo... A verdade nua e crua. Então, poxa, foi difícil. Falou, pô, também pra mim é difícil. Eu também tenho medo, sim, né? Então... foi uma forma também que eu coloquei de através da minha exposição, poder falar para as pessoas que elas podem acreditar que elas conseguem se elas quiserem. E é interessante, né? Quando a gente fala, isso aqui é uma coisa para vocês, quando a gente fala, a gente está falando para os outros, mas está falando para a gente também. Então, quando você está vendo um vídeo de alguém falando de alguma coisa, é um reforço também que é importante para quem está
né, se comunicando. E normalmente essa mensagem não é só para as outras pessoas, é para a gente também. Exatamente. A gente reforça, né? Porque geralmente você fala para alguém aquilo que você queria ouvir, né? Então bem por aí mesmo. Então assim. E a gente tá se ajudando, né? Uma autoajuda, e com isso a gente compartilha com muita gente. Poxa, acho que isso é uma missão. Exato. O podcast nasceu dessa visão. Que a gente precisa levar essas ideias, essas informações, essas histórias para mais gente, né? Meu desejo aqui é que, por exemplo, você já está com o seu canal, né? Já está divulgando isso. Eu quero que todo mundo que passe por aqui, que não esteja fazendo isso, que comece. Pô, vou compartilhar minha história triste, a minha história feliz, a dificuldade, a conquista, né? Começa a compartilhar isso. Mas não quero fazer na rede social, mas fala com os amigos, pelo menos. Começa a divulgar isso com mais frequência, porque com certeza vai impactar muita gente. Impacta. E é engraçado porque, assim, começa às vezes você começa a ser mais zoada do que, né? Então, tipo assim, dane-se. Eu lembro que, quando devia, nossa, Gabi, mas por quê? Mas por que levar tão a sério? Então, hoje, né, tipo, igual eu falei, comecei a alimentação, então, tipo, eu fico ali regrada, né? Lógico que vez ou outra você sai, mas ainda assim, não, gente, não vou comer. Às vezes vai fazer cachorro quente, eu faço ali a minha comidinha ali. E o pessoal brinca, não é mais assim. Só que depois, quando acontece uma situação, todo mundo chega pra você e fala, poxa, parabéns, olha que legal, olha sua disciplina, reconhece, né? E aí é o que eu falo, no final das contas, é o seu resultado. Exato, o resultado resolve tudo. Exatamente. É pra você, tipo, por que você tá fazendo? O que você quer? Né? Porque se você fizer, o reconhecimento dos outros, ele vem, né? Sim. Mas se você fizer esperando só o reconhecimento dos outros, não adianta. Não vale a pena. Não vale a pena. Exatamente. Eu tenho ouvido bastante pessoas falando assim, não se limite pelo que as pessoas estão te criticando e nem se empolgue com os elogios. Exato. Ouve e esquece, né? Nem o elogio, nem a crítica, eles vão te levar para muito lugar. Porque o elogio vai te fazer, então agora eu já tô bem, agora eu vou ficar tranquilo. E a crítica pode te fazer frear, então eu vou desistir. Realmente, para que eu vou ficar me alimentando aqui certinho? Não vou sair com a galera para tomar não vou fazer isso, eu vou comer o cachorro quente, porque realmente não vai adiantar nada. Exato. Não vai mudar. Então assim, dane-se, deixa falar. Fale o que quiser, você está decidida, você sabe o que você quer fazer, você sabe que vai dar resultado, toca a vida. Exato. Né? Fica dando muita ouvida pra torcida, não. E o pessoal, e é engraçado, porque assim, o pessoal brinca, e aí ao mesmo tempo você vê o quanto eles reconhecem e valorizam aquilo. Porque, por exemplo, na equipe mesmo, o pessoal sabe que eu levo a sério e tal. E aí teve esses tempos, eu entrei de férias, só que aí eu fiquei uma semana que eu fui viajar, mas eu quis achar um lugar que tivesse como eu treinar. E aí o meu técnico passou o treino, só que eu tava treinando e o pessoal não sabia. E aí, quando eu faltei o primeiro dia, já mandaram mensagem, viu, o que aconteceu? Porque eu sou a que não falta. Você tá doente, né? Não é normal. Exato. Legal. Aí eu falei, não, gente, fui viajar. Aí foram me zoar, eu falei, não, mas tô aqui, né? Aí teve um que falou assim, já achei que você tinha abandonado. Eu falei, não. Aí a questão da alimentação também, sabe? A gente foi, teve um frio agora, né? Eu nada, piscina aberta, peguei um resfriado também. Aí uma brincou e falou assim, Gabi, se você, que faz tudo certinho, tá gripado, e comigo, o que vai acontecer? Eu falei, mas você vai ver que minha gripe vai ser mais fraca que a sua. Amanhã eu tô zero. Mas é isso, então assim, o pessoal brinca, mas aí você vê também que ao mesmo tempo o pessoal fala assim, poxa, né, vai vendo o seu resultado. Exato. E cada um tem uma vontade, eu falo, são escolhas, né? E tem o tempo também de cada escolha, né, esses dias mesmo eu tava conversando com o Ricardo, falei, nossa, e se eu não tivesse parado de nadar? E se eu tivesse voltado a nadar antes? Ele falou, talvez você não estaria do jeito que você tá hoje. Sim. Né? E eu falo assim, realmente, é verdade, né? E aí, às vezes, né, como eu falei, até essa questão de estar ali no meio, de psicologia, de trabalhar com desenvolvimento, porque eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, falei, às vezes você entra tão no automático de falar coisa para as pessoas, de incentivar as pessoas, e você esquece de você. E é o que tinha acontecido comigo. E aí eu consegui resgatar isso, né? Então, eu acho que foi tudo no tempo certo, assim, sabe? Nunca dá pra gente saber, né? Mas do passado a gente já sabe como foi. Uhum. O futuro vai depender do que você começar a construir agora, né? A gente
colhe o que a gente semeia, não tem conversa. Né? Não dá para plantar laranja e querer colher maçã, não vai dar certo. Não vai dar. Né? Então, eu já falei várias vezes, acho que aqui, que o passado a gente não muda, a gente pode até tomar algumas ações para remediar alguma coisa, né? Tipo, magoei alguém, vou lá, peço desculpas, ótimo. Né? Você não vai mudar, você já falou, já fez a besteira, não vai conseguir mudar o que você fez. Você pode contornar isso e reconhecer alguma coisa. E o futuro só vai ser feito a partir do que você fizer hoje. Exato. Então começa, eu quero um futuro diferente do que eu tô agora. Começa hoje a ter os comportamentos que vão te levar para esse futuro que você deseja, que você sonha. Senão não vai chegar. Aí daqui a 10 anos de novo você vai olhar para trás, nossa, se eu tivesse começado lá atrás, né? Não, ok, já não fiz. Não vou conseguir mudar isso, vou começar agora. Pronto. E vai. E eu falo que no esporte como um todo é assim, não tem em quem você colocar a culpa. Não tem. É você por você. O que não deixa você evoluir é você mesmo. Então, assim, não tem. É legal que você vai pessoal, ter dinheiro, não ter dinheiro. Assim, ó, o dinheiro não resolve tudo. Né? Poxa, vai lá, se matricula no curso de natação, no treino de natação, na academia e não vai um dia para ver. O que vai mudar? Exatamente. Nada. Mas eu vou pagar o dobro então agora. Vou pagar o dobro para... Não, tem que ir. Se não for, não vai dar certo. Não, pode fazer com o melhor, é o melhor. Vou contratar o melhor personal. Não, agora resolvi. Mas eu não apareço no treino. Não adianta. Não vai dar certo. Né? Exato. Legal. E aí, beleza. E aí? Teve uma evolução. Aí teve um resultado almejado, desejado e que veio, né? Sim. E aí comecei, né? Como eu falei, fiz 9 provas. Terceira ficava aquilo. Terceiro, segundo. E isso é uma coisa que ainda acontece, porque eu tenho receio de, na prova, dar o meu máximo, né? Isso foi uma virada de chave que eu falo que aconteceu esses dias atrás também. Porque eu chego na prova e falo, não, beleza. Aí entra um pouco do que eu falei no início, da vontade da decisão. Eu ia com a vontade de ganhar, mas eu não entrava decidida a ganhar. A entregar tudo. Então eu queria fazer e meio que contava com a sorte. Sem saber, eu tava contando com a sorte. E aí, na última prova, eu falei, não, gente, não é possível, eu tô treinando. E o pessoal falava, poxa, nadei 10 km na piscina, faço uma prova de 2. Você acha que eu não vou aguentar nadar? Todo mundo falava. Só que aí entra muito isso, tipo, o quanto que eu também tô acreditando em mim, que eu consigo, né? E aí não adianta, quantas pessoas falarem pra você, enquanto não estiver ali com você. E aí, nessa última prova, eu falei, não, eu vou ter que dar um jeito. E foi uma prova que me deixou com muito medo, porque uma semana antes estava tendo ressaca do mar. Eu vi o mar antes e comecei a olhar ali. E aí de manhã na prova tava um sol bonito. Chegando perto do meu horário, o tempo começou a fechar. Eu falei, não, vai chover. Lembrei da outra prova que eu fiz. Falei, ai meu Deus, vamos lá. E aí entrei, né, e fui conversando ali. E foi uma das provas que eu fui até a primeira boia, né? Porque eu comecei a nadar e aí eu vi que eu não tava saindo do lugar. Eu falei, bom, eu não vou me desgastar aqui, vai ter tempo. E aí a hora que eu contornei a primeira boia, eu falei, agora vai ter que ir. É a hora. E aí apertei, fui, e o mar mexido foi bem desafiador, assim, porque ele tava me jogando mais pra areia e ao mesmo tempo balançando demais, assim. Só que aí eu falei, não, vou ter que dar um jeito de encaixar esse negócio. E aí fiz força ali, nadei. Aí uma coisa que é engraçada também, né? Na prova tem a categoria, porque tem as 3 distâncias. Então, assim, na prova longa, que a gente chama que é de 4 km, tem premiação de categoria e premiação geral. Então, todo mundo briga para chegar na geral. Na minha só tem categoria. Só que você não sabe quem é da sua categoria. Então eu falei, gente, eu vejo uma pessoa... Não tem na touca, não tem nada? Não tem. Número, a cor, nada? Porque, por exemplo, toda prova você tem uma touca. Só que eu, por exemplo, nado com a touca da equipe. E a maioria das pessoas que nadam em equipe também. Entendi. Então, você não sabe, né? E aí, eu peguei e falei, gente, toda mulher que eu vi na minha frente, eu vou ter que passar. Da minha categoria, pronto, né? E aí foi engraçado, porque bem no finalzinho, assim, eu vi uma moça... E eu falei, tem que passar. Era da minha categoria. Eu não sei, mas é. E fui, passei, cheguei. E era da minha categoria. Sem eu saber. Ela estava em primeiro lugar. Estava em primeiro lugar. E aí cheguei assim, lá na praia, fui. Só que
como o mar estava muito mexido, eu saí do mar com a sensação assim, fui péssima, não ganhei, porque... É porque o mar só tava mexido pra você. Só pra mim. Pros outros tava legal, tava tranquilo. Eu saí assim, nossa gente, eu fui péssima, não deu certo. E eu saí com muita dor no braço, porque aí eu fiz muita força, então eu saí com dor no pulso, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu falei, gente, eu devo ter nadado tudo errado. Fiquei em último. E aí, de repente, eu olhei pra televisãozinha e vi lá, primeiro. E aí sai, né, a minha categoria e no geral mesmo, que não tem a premiação no geral. Eu não consegui olhar quanto que eu tinha ficado no geral, porque eu fiquei, tipo, é isso mesmo. Tá errado, gente. Arruma aqui que tá errado. Saiu errado aqui meu nome primeiro. Eu fiquei assim... E justo nessa prova o Ricardo não pôde ir. Poxa. Porque foi num sábado, ele trabalha de sábado. E aí eu saí assim... E eu falo, as pessoas que me perguntam qual a sensação, até hoje eu ainda não consegui explicar, porque foi um misto, assim, de eu consegui, de finalmente chegou, de todo esforço vale a pena, com não acredito nisso, assim, sabe? E aí eu só saí ali da tenda, peguei o celular, mandei um áudio pra ele no WhatsApp. Você tinha que estar aqui, eu ganhei primeiro, né, e tal. E aí já foi, porque aí geralmente da minha equipe, chega uma moça, que eu falo que é minha inspiração, também minha referência. E aí geralmente chega eu, e aí a gente espera as outras pessoas, porque os meninos que nadam muito forte, eles nadam a prova longa, então eles estão fazendo, enquanto a gente faz uma volta, eles fazem duas. E aí eu saí, né, e aí quando a gente chega, a gente fica ali na beira da praia esperando o pessoal, eu fui do lado dela ali, aí ela, oi, aí na hora que ela virou, eu já comecei a chorar, falei, me abraça, eu preciso de um abraço, eu ganhei. Então foi assim, e chegou. Mas foi uma coisa assim, que eu realmente venho trabalhado bastante porque eu acho que é quando a gente realmente comprova, né, aquilo, tipo, é tanto esforço, é onde a gente quer chegar. E aí nessa prova foi quando eu falei assim, ali eu entrei decidida. Embora eu não acreditava, ainda assim eu dei o meu máximo, né, quando eu vi a menina eu falei, eu vou passar. Aquele receio de não conseguir concluir porque estava se esforçando muito não apareceu. Não apareceu, tipo, eu tava com dor, mas falei, vou ir, vou conseguir. E aí, né, depois que abaixou a adrenalina, depois que eu me acalmei, foi quando veio a consciência. Eu falei, Gabi, você estava com vontade de ganhar, sempre. E agora você está decidida. E eu falo que agora eu quero que venha logo outra prova, porque eu vou entrar de outra forma, sabe? Então, agora também eu entendo, quando o Ricardo fala pra mim, quando o meu treinador fala pra mim, de Gabi, senta o braço. Eu falei, é isso que eles estão falando, sabe, pra mim. E, então, agora eu realmente decidi, saiu da expectativa de ganhar é muito bom, mas assim, de novo, eu acho que por que eu não consegui ainda descrever a sensação de ganhar? Porque é tanta coisa que representa pra mim, né? Tipo, não é estar ali em primeira e, poxa, o pessoal aplaudir você como primeira. É tipo assim, gente, olha o que eu passei. Eu falo, pô, até um ano atrás eu tinha medo de entrar no mar. E agora eu tô aqui decidida a fazer provas e querer ganhar ali, sabe? E aí mudou, né, também da questão. Tipo, poxa, na categoria cheguei em primeiro. Mas agora eu também quero começar a chegar na ponta no geral, sabe? Quero mais. E esse querer mais que é bacana, porque a gente sabe que a gente pode mais, né? Sempre dá pra fazer melhor. Sempre dá pra fazer mais. E, na verdade, às vezes a gente acha que a gente pode mais do que imagina, mas na verdade a gente pode coisas que a gente nem imagina. Nem imagina, esse é o ponto. A gente nem consegue imaginar. Na verdade, até eu li um livro esse tempo atrás que fala que nada é mais real que o sonho. Então, tudo que você conseguir imaginar, você consegue fazer. Porque você imagina, quando o Thomas Edison criou a lâmpada, que referência que ele tinha? A vela? Para criar uma lâmpada? Exato. O Henry Ford, quando criou a produção do carro, tinha carroça. O cara vai imaginar que vai fazer o carro. Ele sonhou e fez. E foi. Dá para fazer. Exato. Dá para fazer. E hoje cedo eu estava assistindo um vídeo que também mexeu comigo. Estou estudando bastante a questão do cérebro, como é que funciona, né? E talvez você já saiba disso, mas várias pesquisas já comprovaram que a saúde do cérebro é muito importante, óbvio, né? Isso todo mundo sabe. Ter um cérebro que seja mais longevo, que a gente chegue na nossa idade avançada com o cérebro ok, né? Menos propensão a ter doenças como Alzheimer, como mal de Parkinson, etc, etc.
E aí investigaram bastante. E qual é a melhor ação que a gente tem, o melhor remédio para manter o nosso cérebro saudável, você sabe? Atividade física. Tá, então atividade física é para o corpo? Não, mais ainda para o cérebro. Sim. E muitos indícios, muitas coisas, pessoas que têm mais propensão para ter Alzheimer e fazem atividade física regularmente, não desenvolvem. E pessoas que têm menos propensão geneticamente e não fazem atividade física, acabam desenvolvendo. Poxa, olha que legal. Olha só. Então, gente, mensagem bruta para vocês aqui agora. Pratiquem alguma atividade física, movimentem o corpo. Sim. Porque saúde do corpo, saúde da mente. Da mente. Muito, assim, não tem como. Não, eu falo que ajuda. Nossa, é assim, questão de estresse, né? Linkar com o trabalho. Então, assim, tem várias vezes que eu falo, poxa, tá ali, o trabalho não foi, né, em outros momentos, na época da bike mesmo. Tive um dia muito estressante no trabalho. Aí esse é o dia que você tem que fazer. Exatamente, esse eu falo é o dia. Assim, não pode deixar, sabe? Esse é o mais importante. E a gente falava muito, né? É cansar o corpo e descansar a mente. Exato. E é isso, e você começar a fazer coisas que te deem prazer, porque a atividade física, ela pode começar, né? Pra quem não tá fazendo, vai ser difícil, né? Tudo no começo é difícil. É desconfortável e tem que ser desconfortável. Porque senão tá fazendo errado. Senão não vai ter sensação de prazer, né? Sim. E aí depois que você começa, você fala assim, poxa, é o meu momento, sabe? É pra mim isso, como é bom, e agora vamos lá, agora eu tô pronto pra enfrentar outras coisas que apareçam. Vamos pro próximo desafio, né? Porque é isso, e o desafio motiva a gente a querer ir além, a querer fazer mais, querer fazer melhor, estudar mais, treinar mais. Tudo é treinável, tudo que você se dispor a aprender, você vai aprender, não tem conversa. O problema é que a pessoa começa e aí desanima, para. Mas eu não consigo. Lógico que não consegue. Você não coloca energia nisso para chegar no ponto que rompe, né? Tem que romper. Entrar no mar, tem que romper. Tenho medo. Vai. Acelera. O que eu preciso? Vou fazer um curso. Né? Procure pessoas que te auxiliem, procure conhecimento, vá buscar. Vai atrás. Entenda por que você tem esse medo, ou por que você não quer, né? Sim. E aí você falou essa questão do cérebro, né? O cérebro engana a gente, porque ele é preguiçoso. Então, assim, se você tá começando uma coisa que vai ser desconfortável ali, ele vai falar, senta, assiste TV, que é muito mais cômodo, né? Sim. Então o cérebro vai querer fazer você ficar ali pelo caminho mais fácil. Exato. E assim, chega num ponto que o cérebro, a gente repete tanto alguma coisa, que o corpo entra no automático. E o corpo começa a dominar o cérebro também. Porque também o corpo não quer, né? O corpo quer guardar uma gordurinha, porque, vamos ficar sofrendo aí? Não. Vamos, né? Uma gordurinha legal, vamos dormir mais, vamos ficar em repouso, isso aqui preserva a vida, vamos ficar nesse ritmo que é bom, né? Então o corpo acaba dominando o cérebro, e a gente acha que é o inverso normalmente. Exatamente. É muito doido, eu tô lendo um livro que fala exatamente isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Por quê? Dirigir o carro, por exemplo, né? Você não pensa mais para dar seta, para trocar marcha, para frear, tudo tá no automático. Tanto que às vezes fica tão desligado que acontece acidente por isso. Você tá viajando já, porque você não precisa prestar atenção mais. No começo, não. Nossa, o que eu preciso fazer agora? Preciso trocar marcha. Acelera demais e tal. Passado o tempo, você repete, ficou no automático. Nadar agora no mar. Você já tá numa sequência automática. Aí você começa a ter as variações. Né? Aí daqui a pouco já não tem tanta variação do mar tão mexido e tal. Mas aí um dia vai ter algum componente diferente que vai te obrigar a falar, agora eu preciso fazer alguma coisa diferente. Exato. Né? A gente fez uma prova de road, né, no Bike Series, de 3 horas de pedal, que eu nunca tinha feito. Então, 2 horas pedalando rápido e tal, que não é o normal, né? Não tem subida, não tem nada, não tem variação. E não variei posição de sentar. Chegou uma hora que eu estava cheio de dor. Não tinha mais lugar para sentar. Mas a hora que eu percebi foi tarde. Já tava gritando. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Vou parar para me recuperar e depois continuar, porque senão não estava conseguindo. Ou vou fazer alguma coisa. Eu pensei, por que eu vou fazer? Não tinha subida, mas na volta do autódromo lá era uma subidinha de leve, né? Vou pedalar em pé? Foi o que salvou. Então você tem que criar um recurso na hora, achar uma saída para tentar contornar, quando uma coisa sai do seu normal, né? Do que você nunca passou na vida. Exatamente. E olha só, você falou isso, me fez lembrar.
nessa última prova que o mar estava mexido, o que acontece? Quando eu nado, a gente chama de respiração 2x1, que eu dou a braçada e eu só respiro do lado direito, né? E aí... Então assim, braçada 1, braçada 2, respira. Eu dou uma braçada, respira aqui, dou uma com essa e dou... Então assim, com a esquerda eu não respiro. Entendi. E aí eu, né, faço no treino em si, eu faço o exercício para trabalhar aqui, só que como não é o meu habitual, então quando eu dou essa abraçada, o meu rendimento ele é um pouquinho pior. E aí na prova eu falo, não vou usar isso. E assim, eu já vi vários vídeos falando da importância de variar e tudo mais. E aí nessa última prova, o mar mexido, só que aonde eu engoli água, o lado que eu respirava. E eu falei, não vai ter jeito. Vou ter que trocar. Eu vou ter que trocar. Obrigatoriamente. E aí hoje, o que eu faço, né, no treino, depois que eu retornei da prova? Eu não espero só quando eu tenho alguma atividade que eu tenho que variar a respiração. Então, por exemplo, se eu vou nadar 200 metros livres, eu vou respirando de um lado e eu volto respirando do outro. Que também foi um rapaz que treina comigo que falou que ele faz isso, né? Porque eu falei, gente, numa prova eu vou precisar. Eu tinha passado por uma outra que aconteceu algo parecido, que a hora que eu respirava o sol tava de frente. Puxa vida. E aí não adianta você ficar olhando aquele raio de luz, chegou uma hora que eu fui olhar pra boia, não enxerga mais nada. Só que aí eu consegui, como eu falei, eu acho que tenho, né, a sorte de ter uma boa navegação. Sua bússola é boa. A hora que eu virava com o olho fechado. Então eu consegui fazer isso. Mas eu falei, de repente, numa situação do mar mexido, eu vou ter que usar o outro lado, né? Então acontece isso mesmo que você falou, situações que aí, o que eu faço? Você tem que ter repertório. Né? Exato. E se não tem, cria, inventa, tenta alguma coisa. Tenta fazer diferente, né? Não adianta continuar fazendo igual, porque você já sabe que vai dar ruim. Você vai pra ruína. Então, vou mudar, vou fazer algo diferente. Não deu certo? Tenta outra coisa diferente. Não importa. Mas vai até o final. Isso, não desiste. Não desiste. A não ser que chegue num ponto que realmente agora não tem mais jeito, né? Tô correndo um risco. Beleza. Aí eu concordo que é mais correto, coerente desistir, porque senão vai colocar sua vida em risco. Exato. Tudo certo. Mas tem que ter um bom discernimento, porque senão daqui a pouquinho você fala, já tô correndo risco. Já tá perigoso demais pra mim. Não, tem que chegar num ponto que você realmente fala, não, agora é questão de segurança e eu vou abandonar. Exato. Beleza. Aí, e assim, tem que tirar o aprendizado. Se desistiu, se não chegou em primeiro lugar, você chegou agora em primeiro lugar. Na próxima, quem garante que você vai ser a primeira colocada? Exatamente. E assim, não adianta se frustrar. Poxa, você fez o seu melhor? Eu fiz o meu melhor. Chegou em 10º, comemore. Você fez o seu melhor. É isso. Tem gente que tá melhor que você. Parabeniza as outras. Né? Olha, o que vocês fizeram de diferente que eu quero aprender. Vai lá e aprende com isso. Mas não pode... agora eu não vou mais querer treinar porque não chego mais primeiro. Caramba. Não nada pode. A ver. E isso aconteceu comigo na segunda etapa, né? Esse ano são 8 etapas que a gente tem, e aí vai ter um ranking, né? E aí é engraçado, né, a percepção, porque desde o começo, como eu tô participando de todas as provas, tô tendo uma boa colocação, na minha categoria eu já estava em primeiro, né, dentro do ranking anual, mas eu ainda assim queria o primeiro ali na prova. Sim. E na segunda prova desse ano, eu tinha ido assim, não, vou dar meu máximo. E aí eu não consegui pegar nem pódio, eu cheguei em quarto, né? E aí pior, né? Porque você chega em quarto ali beirando o terceiro. Você fala, poxa. E foi engraçado, porque eu falei assim, qual foi o meu aprendizado ali? Eu dei o meu máximo, eu fiz, aí eu falei, vou parar de dar, me esforcei pra quê? E aí você vai olhar as pessoas também, porque numa prova nem sempre, né? Cada vez tem mais pessoas que participam, pessoas diferentes. E teve uma equipe que entrou, e a equipe toda era muito forte, assim, não teve uma categoria que eles entraram que eles não pegaram pódio. E aí eu falei assim, tá, e o que eu faço com isso? Aí entra a questão de usar de desculpa, né? Eu vou usar de desculpa que eu não ganhei porque tinham meninas mais fortes, ou eu vou usar isso e falar assim, eu não posso contar com a sorte de novo e nem pensar o meu tempo, eu tenho que pensar que vai ter gente que tá com a mesma vontade que eu, com o mesmo propósito que eu, e aí continuei nessa questão de levar a sério, porque assim, hoje se eu faço um tempo bom, pode ter alguém que faz melhor ou tão bom quanto o meu. Sim, porque você tá treinando, mas você não sabe como os outros estão treinando. Então, assim, tem que ir. E aí foi essa segunda prova, assim, que eu tirei de lição, e eu acho que isso faz muito sentido, Ale, seja na vitória ou seja no que você perde, sempre tem que ter essa análise
de o que eu fiz, o que foi bom, né? Porque aí o que foi bom você precisa fortalecer e manter aquilo. E o que não foi, vamos trabalhar, vamos para a próxima e vai. Exatamente. E também, né, a humildade, fala, legal, cheguei em primeiro, não significa que naquele dia você foi melhor. Exato. Amanhã, você não sabe, outro dia, né? Talvez naquele dia você estava muito bem, a outra não estava muito bem, inversa, né? No outro dia, pô, hoje não rendeu, tem dia que não rende. Exatamente. Tem dia que não vai, o corpo não funciona, sei lá, um hormônio, estresse, qualquer coisa pode acontecer, e aí você não tem aquela performance. Mas eu fiz força, né? Tem dia que a gente treina, você fala, pô, hoje eu me matei aqui e não deu certo, não deu, fazer o quê? Exato. Cada dia é um dia. Foi, né? Você tava ali, e eu acho que também essa questão de entra um pouco de sono, acho que isso interfere muito, quanto que você descansou. E realmente, não dá pra falar, às vezes a gente pode entrar e falar que tá muito bem, né, essa prova mesmo, eu não, né, como eu falei, eu não esperava, acho que por isso, talvez eu ainda não consegui chegar, porque talvez eu ainda não esteja acreditando. Ainda não entendeu, né? Porque eu entrei na prova com muito medo, e aí depois eu falei assim, eu entrei com medo e ao mesmo tempo eu entrei pra ganhar, e aí tudo isso se misturou ali no bolo, e foi, né, mas eu lembro nitidamente a hora que eu decidi ali que eu tava no mar, que eu falei, não, agora vai. E aí eu lembro de eu acelerar o nada ali. E aí foi naquela hora, eu acho que talvez eu tenha recuperado alguma coisa que eu pudesse ter ficado para trás. Mas é realmente isso que você falou, humildade de entender. Eu acho que a humildade também de reconhecer as pessoas que também chegam ali, porque todo mundo que tá ali, né, tá dando o melhor. De novo, todo mundo tem uma vontade, todo mundo passa por uma situação. Até quem tá lá, porque às vezes numa prova tem gente que vai pra se divertir, exato, porque gosta de nadar pra concluir. Então até essas pessoas, de você falar assim, poxa, que bacana você ir fazer e conseguir. Tem uma moça que ela faz meu cabelo, né, e é muito engraçado. Eu vejo pessoas que falam, gente, é a coragem, né, e assim, e que ela fala que eu inspiro ela, mas eu falo que a coragem dela também. Porque ela foi, assim, fazer uma prova de 500 metros, tipo, vou fazer. E foi, ela não sabia o que era, e foi, e fez, né? E eu falo, é isso, é a coragem. Tipo, ela não ficou pensando como eu pensava, de o mar, como que pode ser. Ela pensou na vontade dela, foi lá. Eu vou largar, eu vou chegar, acabou. Foi lá e fez, né? Então eu acho que isso é bacana. E você ter humildade de olhar para as pessoas e falar, cada um pode me ensinar um pouquinho, e me inspirar um pouquinho, e me ajudar um pouquinho, assim. Poxa, né, igual eu falei, eu ainda tenho medo, mas aí eu lembro dela, assim, ela teve coragem, ela foi lá e fez, e vambora, sabe? Sim. Então, eu acho que isso é muito bacana. Tem outras pessoas ali que nadam comigo, que também, tipo, tinha medo, tanto quanto eu, começou a nadar, nadou de boia, e aí, nessa última prova também, ela falou assim pra mim, Gabi, será que eu tiro a boia ou não? Aí eu falei, se você achar que você tá confortável de ir sem a boia, vai, né? E aí ela falou, então eu vou tentar. E aí você falou, poxa, ali ela pôs na cabeça e tentou e foi, terminou a prova, sabe? E eu dei parabéns pra ela, eu falei, poxa, Ju, que bacana, olha quanto que você tá evoluindo, tinha medo de fazer a prova, fez a prova, agora é mais um passo, agora tirou a boia. Então eu acho que você olhar o ambiente ao seu redor também ajuda muito. Com certeza, nossa, o ambiente faz toda a diferença. É isso. Toda a diferença. Gabi, que papo gostoso. Muito bom. Que legal. Obrigado por ter aceito, por ter vindo, por ter compartilhado, né, essas experiências. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar e de repente vai querer começar a nadar. Eu já tô sabendo que tem gente aqui que tá querendo fazer triatlo, né? Bom também. Acho que vai rolar esse ano aí, tem umas pessoas querendo fazer triatlo. A gente vai contar com o seu suporte aí, né? Precisamos aprender a nadar. Vou adorar falar. Precisamos de uma mentora aí, ó. Legal? Então, para encerrar, deixa uma mensagem final para o pessoal. O que você acha que você deixaria de inspiração ou de motivação? Uma mensagem que você queira deixar aí para milhões de pessoas que vão assistir esse vídeo. Muito bom, obrigada, Lê, mais uma vez. Eu acho que a mensagem assim, que eu tenho para passar, um pouquinho de tudo que eu falei, acho que o ponto principal é o autoconhecimento, é olhar para você, acreditar em você, como eu disse. A gente pode... O que a gente nem imagina, não é mais do que a gente imagina. E acho que é só começar. Às vezes a gente pensa assim, eu não sei o que eu gosto de fazer. E aí a gente fica esperando pensar achar o que gosta. Só começa, né? Seja porque um amigo faz,
porque o esposo, a esposa faz, né? Pega alguém ali que às vezes te faz um convite e aceita, né? E vai. E aí você vai se descobrir e acho que viver a sensação da superação, né? E do seu resultado por você mesmo é muito importante, é muito bacana. Então, acredite em você, né? Uma coisa que eu falei, o Ricardo é o meu maior incentivador aí e demorou para eu entender o que ele queria me dizer, mas acho que assim, acredita mais em você que você consegue e passa aí pela fase de desconforto, porque o final é muito bacana. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você que investiu o seu tempo aqui, assistir esse conteúdo. Para a gente está sendo muito prazeroso, muito gostoso fazer. Acredito que esteja levando reflexões importantes para muita gente. Então já deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos, com a sua família, pessoas que você sabe que tem medo de nadar, que não estão se desafiando. Leva essa mensagem, né? Vamos propagar essa mensagem, fazer mais pessoas começarem a pensar, poxa, eu posso fazer mais, eu posso fazer coisas que eu nem imagino que eu sou capaz. Galera, obrigado a The Bikes de novo, obrigado Quiosque Roseira e até o próximo. Valeu, galera. Até. Valeu.